Velhos Soldados. O episódio se passa na França, com soldados prestando homenagens aos seus amigos que morreram na guerra. Um deles reconhece Wolverine em uma das lápides. É você? Como é que vai, meu velho? Posso fazer alguma coisa por você? Desculpe, amigo. Por um instante eu pensei que fosse alguém que conheci, um sujeito com quem servi na Grande Guerra. E estamos beirando os 50, mas você não poderia ser tão velho assim. Wolverine realmente conhecia essa pessoa, mas fingiu não conhecer para não explicar o porquê não envelhece. Podia ter falado igual a Rochelle. Eu sugiro que comprem produtos Ivone. Pelo jeito, o desenho colocou Logan em Paris exclusivamente para reclamar com um túmulo e relembrar o passado. Você me traiu, velho. Me traiu por vingança. Me traiu por injustiça. Não podia. Roubou de mim a graça de Paris para sempre. Em inglês, Wolverine não fala de traição exatamente. Ele diz que essa morte roubou dele a chance de conseguir vingança e justiça. A tradução adaptou a fala, trocando justiça por injustiça, para fazer sentido. E logo depois, ao invés de falar não podia, ele fala que não é justo. Analisando a lápide, notamos que tentaram escrever algo como descanse em paz em latim, mas escreveram errado. O jeito certo seria requiescate in pace. Em Paris, em 1944, não havia tanto assim para se aproveitar. Eu trabalhava para os rapazes da inteligência na OSS na época, fazendo tudo que era tipo de serviço sujo para eles. A OSS que o Wolverine fala é um serviço de inteligência dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que seria um tipo de antecessora da CIA. Por coincidência ou não, esse flashback se passa em 1944, mesmo ano em que os nazistas perderam o domínio de Paris. Naquela noite, eu passeava tranquilamente por Montmartre e os capangas de preto do tio Adolf mantinham um lugar bem vigiado. Wolverine fala do bairro de Paris chamado Montmartre. Esse local era bem frequentado por soldados alemães, devido aos vários cabarés existentes nas proximidades. Ao invés de capangas de preto, Wolverine fala do jeito de marchar característico dos soldados nazistas, em que se levanta bastante os pés. Em português, seria traduzido como passo do ganso. Atenção! Você aí no telhado, renda-se! Deixa daí agora, senão vamos atirar! A dublagem brasileira não ficou tão legal nas falas dos soldados. Em inglês, os soldados falam várias coisas em alemão. Em português, eles só falam com sotaque, que muitas vezes parece mais francês do que alemão. Um pombo salva Wolverine de ser descoberto, e ele consegue seguir caminho até o ponto de encontro. A noite tem olhos. Mas os olhos da liberdade nunca dormem. Entre depressa, Monsieur. Eu sou Justine. A liberdade precisa de você. Quando não precisa? Notem que o piso e a parede eram azuis, mas quando muda de cena, parecem pedras antigas. Sawyer feliz, estou certo? Capitão Sawyer pra você, moço. Só meus homens podem me chamar de feliz. Posso ver por quê. Apesar de esquisita, essa tradução está certa. Samuel Sawyer é conhecido ironicamente como Happy, devido ao seu jeito sério. Ele era o comandante dos Howling Commandos, ou Comando Selvagem como ficou conhecido no Brasil, uma unidade especial que atuou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial e tinha integrantes de várias etnias diferentes. Happy e a equipe foram apresentados nos quadrinhos Sergeant Fury and His Howling Commandos, em 1963. Happy fala que a missão de Logan é resgatar André Cocteau, que está num castelo no alto de uma montanha. Se o resgate falhasse, Cocteau deveria ser silenciado. Notem que o emblema no braço de Happy some na troca de cena. Boa sorte, mon ami. Cuidado, por favor. Petit, cuidado, é comigo mesmo. Nossa, a mulher mal conhece Wolverine e já tá dando beijo nele assim. Wolverine sempre sai no lucro nesse desenho. Temos de novo a mesma cena dos soldados passando por aqui, mas agora incluíram uma criança correndo. Não atire em mim, s'il vous plaît. Devia ter pensado nisso antes de burlar o toque de recolher. No original, o menino fala a frase inteira em francês, falando algo como "poderia me perdoar?". Wolverine aparece para proteger o garoto dos soldados. Eis que o escudo que desafia a física aparece. Isso mesmo, Capitão América aparece nesse episódio. Steve Rogers teve seu corpo modificado pelo soro do super soldado, durante o chamado Projeto Renascimento. Assim, suas habilidades físicas chegam ao limite do que o ser humano pode chegar. Seu escudo é feito de uma liga de vibranium e o chamado Proto-Adamantium, tornando-o praticamente indestrutível. Vamos acabar com ele de uma vez! Homens melhores que vocês já tentaram. E todos falharam.
Depois de derrotarem os soldados, eles devolvem a comida para o garoto. E é claro que tinha que ser uma baguete. Se você é Logan, eu sou seu apoio. Sou o Capitão América. É mesmo? Eu jamais adivinharia. É? Sabia não? E eu tenho que destacar essa troca de cena com o escudo. Notem que ele parte do capitão, mas ele vem fino como um papel. O lugar é bem vigiado. Vamos precisar de um abridor de latas para subir. Abridor de latas eu não tenho, mas isto pode ajudar. Em inglês, o capitão fala que vai precisar de um abridor de lata para entrar no local, e não exatamente para subir. É uma zoeira, já que ele havia falado que o lugar está bem fechado. E temos uma referência óbvia às garras de Wolverine. Ele não usa suas garras durante o episódio, porque nessa época ele ainda não havia passado pelo processo que fundiam adamantium em seus ossos. Daí vocês podem lembrar das garras de osso. Sua revelação foi feita nos quadrinhos na década de 90, mas nessa época, Wolverine tinha dúvidas se já tinha nascido com garras de osso ou se era uma adaptação do seu corpo. Ele achava que as garras haviam sido implantadas no processo de fusão do adamantium em seus ossos. Os episódios do desenho seguiram essa linha, já que ele mesmo se surpreende quando vê as garras. Por quê? O que vocês fizeram com... Somente em 2001, depois do desenho já ter acabado, que uma edição mostrou Wolverine usando as garras de osso na adolescência. Essa cena também tem outra referência. Antes de pensarem nas garras saindo do corpo de Wolverine, os criadores do personagem cogitaram dar a ele luvas com garras acopladas, iguais a essas que ele coloca no episódio. Onde arranjou essa roupa de macaco cheia de estrelas? Uniforme militar seria menos óbvio. Eu sou mais do que um simples soldado, Logan. Esta roupa me torna um símbolo vivo de tudo o que defendemos. Um símbolo de orgulho e esperança. Você não me veria vestindo uma coisa dessas. Deve coçar. Pois é, Logan. Anos depois, você estaria usando uma roupa tão chamativa quanto a dele. A dupla enfrenta alguns soldados perto do castelo. Essas garras parecem estar tão afiadas quanto o adamantium. Cortam tudo numa facilidade. Sabe, essas coisas nunca são meio ruins. A tradução não ficou legal. A ideia era dizer que as garras funcionaram melhor do que ele esperava. Poderiam ter dito, essas coisas até que são boas. Eles então encontram André Cocteau, mas ele não quer ser resgatado. Ele fala algumas palavras em francês no original, o que não acontece na dublagem brasileira. Vocês têm que me deixar aqui antes que... Não há tempo para discussão. O que fez com ele? Um truque que aprendi antes da guerra. Não se preocupe, vai ficar bem. Quem diria que Wolverine sabe fazer esse golpe ninja da inconsciência? Zoado mesmo é que, vendo devagar, ele só coloca a mão no ombro do professor. Normalmente, esses ataques são feitos na região do pescoço. Interessante que ainda dá pra ver Cocteau apagando de vez, enquanto Wolverine carrega ele. Vamos tirar você daqui antes que... Slow! De novo, não. Aqui eles mantiveram o áudio original do desenho, com os soldados falando em alemão. Logo depois, um alarme começa a tocar. Dá pra notar que essa cena do Capitão e do Logan vai e volta da mesma forma. Além disso, esses soldados aparecem entrando em uma sala grande, mas nessa cena, todos estão num corredor estreito. Gostaria de pôr as mãos em quem disparou esse maldito alarme. Você já teve sua chance, homenzinho. Quem falou? Caveira Vermelha. Eis que aparece o maior inimigo do Capitão, o Red Skull, conhecido como Caveira Vermelha no Brasil. Johann Schmidt é uma pessoa inteligente, mas que odeia a humanidade. Hitler viu potencial nele e o tornou seu braço direito, dando a ele a máscara e o nome Caveira Vermelha. Olha essas expressões exageradas do Wolverine. Outro detalhe nessa cena é o soldado no canto sumindo do nada. Red Skull revela que Cocteau acionou o alarme. A dupla é presa no que deveria ser uma câmara de tortura, mas a censura deve ter amenizado o local. Red Skull vai embora, mas como todo vilão clássico, ele deixa as armas bem perto dos heróis. Wolverine então pega o escudo com as pernas e já consegue usar perfeitamente sua física zoada. E pelo jeito foi fácil. Olha o que ele fala. Eu já tive mais dificuldade para abrir uma lata de atum, amigo. Temos aqui uma reciclagem dessa cena do rosto do Capitão. Como estamos progredindo, meu professor? O protótipo do robô dorminhoco estará pronto para testar em questão de horas, monsieur. Em inglês, Red Skull fala a palavra alemã Herr, que seria traduzida como senhor. Na dublagem brasileira, ele fala meu professor. Esse chamado robô dorminhoco é uma referência aos quadrinhos.
Os Sleepers foram robôs criados pelo Red Skull e depois escondidos. Eles deveriam ser ativados para destruir o mundo caso os nazistas fossem derrotados. Pelo jeito, os óculos que o professor Cocteau usava eram só para leitura. Depois que ele perdeu, ele nem se deu o trabalho de achar outros. Livrem-se dele! Péssima ideia, ratos pretos. Em inglês, ao invés de ratos pretos, Wolverine fala novamente do jeito de marchar dos soldados. Essa luta é meio feia. Wolverine e Capitão América pulam em cima dos soldados e depois recebem um montinho. Engraçado que mesmo com as cores chamativas de seu uniforme, o Capitão some no meio desse formigueiro e depois ressurge jogando todos para cima. E aqui temos mais uma cena reciclada. Vamos acabar com isso, capitão. Este dia já foi longo demais para você. Em inglês, Red Skull não fala do dia ser longo. Ele diz que o dia de batalha deles demorou muito para chegar. Então, o Capitão simplesmente humilha o Red Skull em batalha. Herr Professor, o controle, depressa! Agora, Red Skull falou Herr Professor, ao invés do meu professor como tinha falado antes. Notamos que o professor hesita em entregar o controle. Esse símbolo no Sleeper me chamou a atenção. Descobri que lembra um símbolo nazista, da águia levando a suástica. Por motivos óbvios, o desenho deu uma alterada e colocou uma caveira. O Dorminhoco despertou! Dorminhoco, é? Parece mais um pesadelo. O robô sai atirando para todo lado, mas Capitão América e Logan conseguem destruir suas mãos. Essas garras estão parecendo aquelas facas guinso. Guinso 2000, porque a lenda continua. Nada é impossível para Guinso 2000. Nessa batalha, vemos essa reciclagem de cena, do robô andando e atirando. O close na metralhadora parece uma reciclagem, mas se vocês notarem, o robô está em posição diferente no fundo. Wolverine consegue abrir o peito do robô, e Capitão América aproveita o ponto exposto para destruir o Sleeper com seu escudo. Enquanto ele cai, vemos uma gosma verde saindo do peito e das mãos, mas na outra cena, a gosma não aparece. Grande, mas nem tanto. Em inglês, o Capitão fala parte de uma expressão. Aqui no Brasil, essa expressão seria algo como quanto maior o tamanho, maior a queda. O local começa a ser bombardeado e Red Skull foge, levando o professor com ele. O Capitão tenta persegui-lo e quase é atingido pelos escombros. Eles ainda tentam impedir a fuga do Red Skull, e com o poder do protagonismo, eles têm a sorte de cair num lugar que amortece a queda. Capitão, você e o moço estão bem? Nós estamos bem, sargento. Obrigado pela ajuda precisa. Não poderia ter escolhido hora melhor para atacar o chateau. Esta é uma base que o cérebro de confiança do Hitler não vai usar de novo. Eis que aparecem os Howling Commandos. Conseguimos reconhecer facilmente Pink Pinkerton, Dum Dum Dugan e Easy Cohen. O sargento deles é ninguém menos que Nick Fury. Essa era a aparência dele nos quadrinhos antigos. Nick Fury é conhecido pelo seu tapa-olho, que ele usa devido a uma lesão causada por uma granada. Hoje em dia, a versão Ultimate de Nick Fury se tornou mais conhecida. Até mesmo nos quadrinhos, ele já tinha a aparência do ator Samuel L. Jackson. Essa formação dos Howling Commandos, baseada na Segunda Guerra, apareceu no filme Capitão América, o Primeiro Vingador, e no desenho Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Existiram outras formações dos Howling Commandos. Wolverine fica irritado por não ter conseguido capturar Cocteau depois de descobrir sua traição. E temos mais uma reciclagem de cena. E naquelas coincidências de desenho, Justine, a filha do professor, aparece no cemitério. Ela então explica que Cocteau era um agente duplo, trabalhando do lado dos americanos. Ele fingiu a traição para ficar mais próximo de Red Skull. Mas se ele estava do nosso lado, por que nos enviaram para resgatá-lo, arriscando nossas vidas? Para tornar a traição dele mais convincente, Mon Ami. A animação de Justine está meio zoada nessa cena, tanto nessa parte do vento, quanto no movimento de suas mãos. Depois de ouvir a história, Wolverine decide fazer uma homenagem no túmulo de Cocteau. Quando a cena abre, esqueceram que o vermelho era só da faixa de cabelo da Justine. Agora venha. Conheça um pequeno bistrô perto daqui. Podemos jantar e nos lembrar daqueles velhos tempos. O túmulo de Cocteau fica diferente de quando apareceu antes. Agora, ele tem uma placa dourada e a escrita em latim também está diferente.
Esse episódio provavelmente teve como inspiração a revista Uncanny X-Men 268, onde Wolverine e Capitão América se encontram no ano de 1941 e acabam enfrentando a organização Hand e a família Von Strucker. Nos créditos, vemos cenas da segunda temporada. Notem a alteração de voz do Rei das Sombras quando ele muda de forma. Isso não acontece na versão em inglês. E distante exílio. Quando terminarmos aqui, eu surgirei em seu mundo, Charles. Planos secretos. O episódio começa com um grupo de mineradores quase sendo soterrados. Um gás presente nas paredes da mina chega ao sistema elétrico e o local se torna ainda mais perigoso. Eis que o jovem usa seus poderes mutantes e salva os 2 mineradores que haviam ficado para trás. Vocês viram aquilo? Muito bem, Sam! Você é um tonto, Sam Guthrie, e não escuta o seu pai. Mas é um filho maravilhoso que eu tenho. Sam Guthrie é um mutante conhecido como Cannonball, ou Míssil no Brasil. Ele foi um membro muito conhecido dos Novos Mutantes. O poder dele é a liberação de energia termoquímica. Normalmente, ele usa seu poder como propulsão pelos pés, mas também o possibilita criar um campo de força praticamente indestrutível. Ele é um mutante poderoso, que já conseguiu derrotar oponentes fortes, como por exemplo o Gladiador. Existe até uma dúvida se Cannonball é um external. Ele aparece no desenho X-Men Evolution e estará no filme dos Novos Mutantes. O visual de Cannonball no desenho está completamente diferente dos quadrinhos. Engraçado que quando ele fez uma cameo na segunda temporada, ele estava bem parecido com um dos quadrinhos. O papai, o Sr. Ireland e o Sam saíram voando bem do meio dela. Mas, Paige, você nem estava lá. O irmão da Sarah contou pra ela e ela me contou. Essa irmã de Sam também é uma mutante nos quadrinhos. Paige Guthrie é conhecida como Husky ou Scalpo no Brasil. Seu poder faz com que ela libere uma camada de pele, mostrando um novo poder na camada de baixo. Ao se concentrar, ela pode fazer com que tipos específicos de materiais apareçam nessa nova camada, como borracha, diamante ou até mesmo magma. No desenho, somente Paige é mostrada, mas nos quadrinhos Sam tem vários irmãos, sendo que a metade deles tem poder mutante, apesar dos seus pais serem humanos. Você tem coisas melhores pela frente do que passar a vida toda trabalhando num buraco no chão. Mas é o que eu vivo dizendo ao garoto, Ed. Se continuarmos falando, talvez ele ouça um de nós dois. Sr. Kirkland, vamos entrando. Quem sabe o senhor consegue convencer o meu filho. Esse personagem Kirkland só existe no desenho. Ele tenta convencer Sam a se juntar ao seu grupo, mas o jovem mutante não está muito animado com a ideia. Ed, Ellen, prazer em vê-los. O prazer é nosso. Um detalhe é que os pais de Cannonball têm nomes diferentes no desenho. Nos quadrinhos, o pai não se chama Edward, e sim Thomas. A mãe não se chama Ellen, e sim Lucinda. Outro detalhe é que nos quadrinhos, o pai de Cannonball havia morrido antes dele despertar seus poderes mutantes. Kirkland então mostra que não é tão bonzinho assim e planeja uma forma de convencer Sam a entrar em seu grupo. Lá na mansão Xavier, vemos que o cabelo de vampira está mais claro e seu casaco não é mais esverdeado. O que Gambit ganha se ele vencer? O francês vai ganhar uma boca inchada se não se ligar. Agora joga, malandro! Ao invés de malandro, Vampira chama ele de Garoto do Pântano em inglês. Esse é um apelido que ela usa muito no desenho, fazendo referência às origens de Gambit. Fera traz várias revistas e cartas de correio. Notem que nessa cena aparece a parte de trás de uma revista verde. Na outra cena aparece uma carta e depois essa carta some de novo. Nessa revista, eles veem a notícia sobre um adolescente salvando pessoas de um desastre numa mina de carvão. Deve ser duro ser o único mutante da cidade. Acho que eu vou dar um pulinho lá pra falar com ele. Nenhum garoto de 16 anos vai se importar com a visita de uma gata que nem eu. Em inglês, Vampira não fala diretamente que é bonita. Ela diz que o garoto não se importaria de ser visitado por uma garota comum do sul. Vampira nasceu no Mississippi, e dizem que as garotas dessa região dos Estados Unidos são muito bonitas. Vampira simpatiza com o garoto, por ele ser o único mutante numa cidade pequena. Apesar do ciúme de Gambit, ela vai sozinha ao encontro de Cannonball. Notem que a máscara de Gambit está esquisita nessa cena. Os capangas de Kirkland começam a espalhar discórdia pelos mutantes na cidade. Um dos seus capangas diz que mutantes espalham radiação, assim podendo destruir vegetações e matar o gado. Outro capanga comenta para um adolescente que sua namorada está saindo com Sam, fazendo ele ficar com raiva do mutante. Notem que ele usa uma camisa que lembra muito a do Justiceiro. Outro detalhe é que o conteúdo do seu copo era preto e depois ficou amarelado. Posso ajudar?
Nossa! Quem é, Paige? É alguém lá da... Nossa! Você deve ser o Sam. Eu sou a senhorita Lebo. Por algum motivo, Vampira não fala seu nome verdadeiro, e ainda fala o sobrenome do Gambit no nome falso. Por curiosidade, em X-Men Gold Volume 2, edição 30, ela se casa com Gambit e adota o sobrenome Lebo. Nessa cena, Vampira aparece com sua roupa dos X-Men, mas na cena seguinte, ela reaparece com sua roupa casual. Sam explica seus poderes para a Vampira, e diz como é sua vida. Ele reforça o fato de que não gostaria de deixar a cidade. O Sr. Kirkland disse que não é tão raro assim. E quem é esse cara? Ele trabalha para o governo. Tem um trabalho de pesquisa para o qual ele quer que eu entre. Disse que é parecido com o Corpo de Paz para as pessoas com poderes especiais como eu. Então, vemos que os mutantes estavam sendo vigiados. Quem é ela e o que está fazendo aqui? Nós temos apenas um codinome, senhor. Vampira. Ela foi vista em várias situações de conflito. Ela surgiu no banco de dados de Wide Lake como parte de uma equipe de mutantes chamada X-Men. Ficou meio ruim de entender em português, mas o soldado comenta sobre o projeto Wide Awake. Ele foi mencionado pela primeira vez nos quadrinhos dos Novos Mutantes, em 1983. É um projeto secreto criado pelo presidente para lidar com o chamado Problema Mutante. Apesar de não ter sido mencionado antes no desenho, o projeto Wide Awake está relacionado com várias histórias da primeira temporada, como a Agência de Controle Mutante, Henry Peter Garrett e a tentativa de assassinato do senador Kelly. Notem que essa foto dos X-Men é a mesma mostrada no episódio O Quinto Cavaleiro. Os X-Men então decidem investigar sobre o projeto do governo que Cannon Ball mencionou. Fera descobre que eles usam um prédio sem registro e que tem grande consumo de energia. Talvez seja preciso uma investigação mais direta. Creio que é a sua área, Gambit. Achei zoado que nessa cena, Gambit entra na frente da câmera de segurança para destruí-la. Ou seja, tá registrado que ele invadiu o prédio. Uma vez Gambit, sempre Gambit. Gambit fala algo completamente diferente em inglês. Essa expressão é baseada numa cantiga famosa, e deve ter sido usada porque pop remete a um pequeno barulho de explosão. Aqui realmente não tinha como traduzir. Um detalhe é que a grade do duto de ventilação fica bem diferente de uma cena para outra. Já do outro lado, Gambit consegue trazer facilmente a grade do duto para dentro. Só não sei como ele consegue fazer isso, sendo que normalmente a grade é maior que o próprio duto. O X-Men acaba sendo capturado e Kirkland pensa em utilizá-lo nos seus planos. Você nos proporcionará um teste da nossa nova equipe técnica. Um mutante que não é um espécime físico muito bom. No entanto, os implantes cibernéticos em seu sistema nervoso central deixaram seus poderes inteiramente sob nosso controle. Esse botão que Kirkland aperta não faz muito sentido. Acho que era para ligar essa tela, mas ela já estava ligada. Até poderia ser para iniciar o processo no mutante, mas tem um tempo muito grande entre o botão acionado e começarem a dar os choques. Esse tubo da experiência lembra muito aquele utilizado para fundir adamantium nos ossos de Wolverine. Na cidade, o cara da lanchonete vem tirar satisfação pela suposta traição de sua namorada, além de comentar que o mutante é contagioso. Kenny, para com isso! É o Sam! Foi ele que salvou seu pai na mina! Vê se cai fora, Toby. Essa parada entre esse anormal e eu. E vê se fica longe da Shelley, seu anormal. Você e toda a sua família normal. Em português, ele fala que a família de Sam é normal. Pelo contexto, realmente fica estranha essa frase dele em português. Cannon Ball se irrita e segura o carro com seus poderes. Ao ouvir o pedido de desculpas, ele solta o carro. Achei que ele ia causar um acidente grave assim, o que deixaria a cidade com mais raiva dele, mas nada demais acontece. Enquanto preparavam para fazer a cirurgia em Gambit, o médico e a enfermeira caem no chão. Xavier aparece e diz que colocou eles para dormir usando seus poderes. Eu só não entendi essa reação da máquina. Até achei que ele ia dar choque ou explodir. Assim como na cena do carro, acho que eles tinham outros planos para essa cena, e alteraram de última hora. Outra coisa que me chamou a atenção foi Gambit. Ele parecia extremamente tranquilo com a operação que estavam prestes a fazer. Só um pouquinho mais para trás, Sherry. Gambit vai ganhar um upgrade. Gambit fica feliz com isso. Kirkland fala para os trabalhadores que ter um mutante trabalhando na mina causou o desabamento. Segundo ele, a presença de Sam deteriorou os suportes. Sam se incomoda com os boatos na cidade e aceita o pedido de Kirkland para entrar no grupo. Gambit, você tá bem, seu francês safado?
Se Gambit recebe esta colhida, Sherry, será capturado mais vezes. Em inglês, Vampira fala o nome de Gambit e o chama de Rato do Pântano. Mas o maior detalhe dessa cena é que Vampira aperta a bochecha dele e não absorve seus poderes. Onde está Sam Guthrie? Eu acho que ele se mandou. Temos que encontrá-lo antes de Kirkland. No original, Vampira fala que acha que Sam foi para casa. Esse se mandou fica parecendo que ela já sabia que ele pretendia sair da cidade. No maior clima de multidão enfurecida, os moradores da cidade vão à casa dos Guthries. Ali no meio tem dois caras praticamente iguais. Sinto muito, Ed. Não é com você nem com a Ellen, mas aquele garoto nos trouxe muita encrenca. Não queremos ele na nossa cidade. Em inglês, esse homem é mais ingrato. Ele diz que Sam não trouxe nada além de problemas. Querem ver a causa de seus problemas? Querem ver o mutante? Ali estão seus mutantes. Que exagero essa cena. O pai de Sam faz a multidão ir contra os X-Men à toa. E por que a equipe inteira dos X-Men apareceria numa missão simples dessa? Sam aparece em um helicóptero junto com Kirkland. Não se preocupe com a sua família. Ela está em segurança e você vai nos ajudar. Peraí, mas esse é Charles Xavier. Eu já o vi na TV com o presidente. E Hank McCoy. Eles não são terroristas. A fala de Kirkland é diferente em inglês. Ele diz que vai garantir a segurança da família Guthrie. Depois, fala que Sam deve agir firmemente contra criminosos. E aqui temos mais uma cena reciclada. Ele tenta deixar Cannonball desacordado, mas seu poder mutante o torna mais resistente aos efeitos do gás, e ele consegue fugir do helicóptero. Então, esses robôs são ativados para capturá-lo. Acredito que deveriam ser as sentinelas nessa cena, mas como o projeto Sentinela foi finalizado e o molde mestre foi destruído nas temporadas passadas, eles criaram esses robôs genéricos. Vendo de perto, esses robôs lembram muito o Robocop. Venham devagar ou vão ter problemas. Sam fala rapidamente dos planos de Kirkland e fala para todos se protegerem do ataque dos robôs. Apesar de todos os X-Men estarem no local, só temos cenas de Gambit, Fera e Vampira lutando. Envie a unidade 1. Ele ainda não está pronto, senhor. Eu não dei uma sugestão, eu dei uma ordem. Essa unidade 1 parece uma fusão do Abominável das histórias do Hulk com coisa do Quarteto Fantástico. Eu vou deixar na íntegra como foi a batalha dele. Não podemos vencer esta. Pois é, como diria o professor Gilmar... Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! O grupo recua, mas Sam vai atrás deles e destrói o trem que levava os Robocops, soldados e outros equipamentos. Apesar da explosão e do descarrilamento, todos os soldados parecem ilesos. O mais estranho é que Kirkland parece que estava dentro do trem, e não no helicóptero, como estava antes. Rod acertou quanto aos X-Men. A eliminação deles passa a ser a nossa primeira prioridade. Ele faz referência a Cameron Rod, aquele personagem que estava em Genosha e depois fez parte da Falange. Pelo jeito, a ideia dos produtores era fazer Rod reaparecer no desenho buscando vingança, mas infelizmente o desenho acabou antes disso. Devido ao ocorrido, a família Guthrie decide sair da cidade e Xavier chama Cannonball para se juntar aos X-Men, mas o garoto decide ficar mais um tempo com sua família. Obrigado, Vampira. Isto é, senhorita Libor. Ah, relaxa, garoto. E vê se cuida, tá? Pra quando será a lua de mel, senhorita Libor? Melhor calar a boca, seu espertinho. Nenhuma palavra. É claro que Gambit não ia deixar passar essa. Olha o sorriso na cara dele. Esse episódio teve como referência os quadrinhos dos Novos Mutantes e uma edição da Marvel Graphic Novel. Na edição 4, é mostrado que Cannonball havia sido recrutado por Donald Pierce, do Clube do Inferno, para derrotar os X-Men. Ao final da história, ele acaba entrando na equipe jovem dos X-Men, conhecidos como Novos Mutantes. O desabamento na mina mostrado no início do episódio também é uma referência. Nessa mesma edição, é revelado que Sam descobre seus poderes durante um desabamento. E no fim, temos imagens do episódio com Morpho e Sinistro. A voz de Sinistro e seus capangas é bem diferente. Te peguei, baixinho. Agora vou ter uma conversinha com Jean Grey. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos doadores do mês de junho. O fim da série está chegando. Fique de olho para a despedida dos mutantes no próximo vídeo. Até a próxima!